Por isso que os nossos pensamentos têm grande importância. Então, qual a importância dos seus pensamentos na sua vida hoje? É o teu futuro? É o teu passado? É desbravar coisas novas, mesmo que no começo você erre algumas vezes, mas quando você estiver bem apto a fazer, seja muito legal? Então, qual é a importância dos seus pensamentos hoje? Você ficar falando que você está feio, que você está gordo, que você está sem dinheiro? Qual é a importância dos seus pensamentos hoje? Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre qual a importância dos seus pensamentos na sua vida diária, nas suas cocriações. Qual a importância dos seus pensamentos? No dia a dia, no trabalho, nas relações. Qual é a importância dos seus pensamentos na sua vida diária? Esse é o tema da nossa live de hoje. Então, meus amores, é uma questão realmente de livre-arbítrio, como a gente sempre enfatiza, porque é um exercício muito grande, diário. Então, nós vamos abordar esse tema agora. Então, muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui comigo nessa quarta-feira, onde nós vamos falar exatamente sobre essas questões do nosso pensamento. Qual é a importância do nosso pensamento? Então, basicamente, todas as nossas crenças, o nosso crer, o nosso vivenciar, ela cria a nossa realidade. Isso a gente, muitos cientistas estudam e já foi provado. Quanto mais nós acreditamos, quanto mais nós colocamos o foco naquilo que desejamos, nós vamos criando a nossa realidade. Mas nem sempre os nossos pensamentos, eles fluem por muito tempo nessa energia. E que aí vem esses exercícios diários que temos que fazer, como mantrar, como meditar, criar hábitos positivos, para que quando a nossa mente, os nossos pensamentos ou qualquer situação externa comece a invadir a nossa paz, a gente possa dar 2 passos para trás, respirar, analisar o que estamos pensando, analisar a informação que está chegando e sentir emocionalmente, segundos, né? Como estamos reagindo com aquela informação. Vamos pegar ali o ET, né, que apareceu em Porto Alegre. Como nós estamos reagindo a essa informação do extraterrestre? Será que é verdade? Será que não é? Eu acredito, eu não acredito? Eu tenho medo, eu não tenho medo? E é nesse momento que você começa a sintonizar o que seria mais adequado para você naquele momento de sentir. Então, obviamente, a mente, por ela ter esse mecanismo de proteção, ela vai tentar proteger a gente. A mente é muito maravilhosa, né? Gosto muito. Ela tem 2 ações. Quando ela se sente coagida, com medo, ou numa situação onde o instinto dela diz que ela possa se machucar. Mesmo que nem sempre ela se machuque, mas o instinto dela, talvez até por situações anteriores, onde aconteceu alguma coisa muito parecida, algum gatilho, e que naquele momento é reativado, e algo do passado faz com que a nossa mente, no presente, reaja de 2 formas. Ou ela enfrenta, ou ela foge. Como os homens das cavernas faziam. Ou quando eles viam o dinossauro, eles pegavam a lança, ou eles saíam e enfrentavam o dinossauro, porque eles estavam com medo, então, né, eu vou enfrentar para ver se eu acabo com aquele monstro, ou eu fujo.
E essa reação natural, gente, é uma reação natural da nossa mente. Ela faz isso até hoje, e principalmente, que eu tenho analisado e visto muito, em relacionamentos amorosos. Quando alguém encontra uma outra alma, digamos assim, que ela realmente mexe, que ela realmente desperta uma emoção, uma sensação, que não é só uma atração física, ou não é só uma questão de, que legal, é algo que você sente que é maior, que é inexplicável, que é aquela conexão, que existe uma comunicação sem verbo e que existe todo um conhecimento que você recebe a informação até interior, como se fosse um instinto, e que naquele momento você ouve essa informação. E aí a sua mente ela acaba te puxando e falando, não vá lá, porque você vai se machucar. Então você tem duas opções, ou você enfrenta o que vai te machucar. A nossa mente, ela vai tentar fazer você agir de uma forma que você vai atacar e tentar vencer aquilo, ou você vai recuar e fugir. E por isso que hoje nos consultórios, as minhas clientes falam muito dos meninos que elas conhecem, né? Que elas conhecem os meninos e tá tudo certo, tá tudo bem, e de repente começa um envolvimento maior e eles simplesmente desaparecem, ficam com medo e falam que não estão prontos para aquela emoção, seja lá o que for. Mas ficam ali buscando aquela sensação, aquela emoção, mas eles fogem, porque não têm a coragem de enfrentar. Então, são duas ações normais que a mente tem. Ou ela reage e enfrenta, ou ela foge. Então, os nossos pensamentos, a nossa mente, às vezes ela entra nesses gatilhos onde ela vai sofrer de novo. Mas não acredite em tudo que você ouve, ou não acredite em tudo que você acredita, não acredite em tudo que você escuta na sua mente. Porque, às vezes, no passado, você talvez não tivesse maturidade, não tivesse conhecimento, não tivesse sabedoria, não tivesse até uma esperteza de ter driblado aquela situação que você passou no passado, que fez você sofrer, que fez você se sentir mal, que causou uma crença limitante. Mas que isso tudo aconteceu através dos seus pensamentos. Pensamentos que criaram uma realidade. E isso causou um impacto gigante na maneira que você sente, que você faz as coisas no seu dia a dia, que você se relaciona. E tudo isso vem porque os nossos pensamentos eles ficaram soltos, digamos. Quando esse gatilho é acionado de novo, a nossa mente ela tende a recuar e dizer não faça, porque você vai se machucar de novo. Só que talvez agora a sua mente não saiba que hoje, no presente, você tem uma estrutura mental, maturidade, sabedoria e conhecimento para viver a mesma situação, mas dar um final mais feliz para ela. E por esses bloqueios de proteção que a nossa mente traz, perdemos também oportunidades muito grandes na nossa vida por não arriscar, não se aventurar, mesmo que haja um pequeno contratempo, uma pequena dor, uma pequena, né, um sacrifíciozinho ali, mesmo que haja tudo isso. Então, e tudo isso vai
o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio dos nossos pensamentos vai prover como se fosse uma grande lente que a gente pode ver através das experiências de tudo. Então, vamos ter mais impetuosidade, mais determinação, mais foco, porque vamos reagir diante de situações ponderadamente, né? Então, simplificando, tudo que nós pensamos vai se tornar uma realidade. Isso está sendo bem acentuado hoje nas redes sociais, todo mundo está falando, mas nós talvez, por causa do nosso tempo, por causa da nossa vida, às vezes a gente não se dá conta da importância que isso realmente tem. Pensar, gente, de uma forma onde você equilibre as reações para que você nem fuja e nem ataque. Onde você possa ficar num equilíbrio e tomar a melhor decisão para aquele momento, mesmo que num passado anterior isso tenha te causado dor. Como eu disse e repito, num passado talvez a gente não tivesse pronto para passar por aquilo, a gente não tivesse pronto mentalmente, espiritualmente, humanamente, a idade, a experiência não dava. Mas talvez se a mesma situação acontecer hoje, a gente tenha capacidade de transformar ela de uma maneira diferente do que aconteceu antes. Pela tua experiência, por tudo que você já viveu, mas a mente, os nossos pensamentos vai dizer não, foge, foge. E quando a gente foge, perde essa oportunidade. Assim como também, em alguns momentos, talvez não devêssemos lutar, e lutamos, e também é uma perda de energia naquele. Então, a nossa mente deve estar em paz o suficiente para que nós possamos ouvir esses pensamentos e classificar dentro da nossa concepção, do nosso mundinho, do que é bom para a nossa situação, na nossa realidade individual e adaptar, né? Então, uma das coisas que eu acho que é mais interessante de tudo, gente, que dentro desses processos de equilíbrio de pensamento, desenvolver a habilidade de estar presente é um dos fatores mais acentuados que eu penso que é mais complexo de fazer, porque está no presente o tempo todo, requer muita disciplina e muito foco, mas estar no presente significa você viver aquilo, pensar naquilo, mas que aquilo não agregue nenhuma forma de dor, sofrimento, angústia, ou que cause alguma forma de muita excitação, onde você cria ansiedade, e essa ansiedade também vai ser não muito benéfica para a sua cocriação, porque aí a gente entra naquele efeito zenão, né? Porque criamos tanta ansiedade, tanta expectativa e acabamos também criando um vórtice de energias não muito boas. Por quê? Porque quando criamos um vórtice de ansiedade e expectativa muito grande, significa que nós não estamos confiando. Que é diferente de você ter aquela expectativa positiva de que vai dar certo. Não é aquela expectativa, né? Ai, mas e se não der certo? E se quebrar as lâmpadas? E se caiu as cadeiras? Então, tem a expectativa superior e a inferior. E aí nós temos que deixar esses pensamentos virem, que a gente possa dizer, eu opto por estar no presente e no meu presente nesse momento. Eu não quero sentir nada.
Não quero ter raiva do passado, não quero criar expectativas para o futuro. Eu quero, nesse momento, fazer aquilo que eu posso e que vai ser o melhor do meu dia. E se focar naquilo, porque é a única coisa que temos naquele momento. Então faz todo sentido. Então, se você levar por esse lado, que a única coisa que você tem naquele momento é aquilo que você está fazendo, né? Mesmo que exista planos para o futuro, é o que é. Então, faça bem feito, porque desse bem feito você vai criar um estímulo de fazer mais coisas legais e você vai ampliando o seu leque para que mais coisas legais aconteçam, que seria a lei da atração. Tudo isso através do teu livre-arbítrio de escolher a forma de se posicionar com os seus pensamentos, tá? Então, outra coisa que é fundamental, gente, a maior parte das vezes que nós nos colocamos numa posição onde os nossos pensamentos eles acabam nos massacrando é porque nós sentimos culpa. Culpa pelo que fizemos, culpa pelo que não fizemos, culpa pelas coisas que queríamos ter feito e acabamos sabotamos e estragamos tudo. Devia ter falado o que eu sentia, acabei negando e acabei perdendo, acabei ganhando quando não deveria. E quando entra nesse vórtice, é onde a gente tem que dar aquela respirada e falar por que eu sinto tudo isso em relação a todas essas questões. Aí a gente chega na conclusão que é culpa. Culpa faz a gente criar situações que não existem, desenvolver processos que jamais talvez aconteçam, se tornar um pouco não muito gentil com si mesmo, porque aí você fica se chibatando, né? Ai, porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu não devia ter feito. E essa culpa faz com que seus pensamentos comecem a ser intoxicados. Onde se cria raiva, óbvio, né? Você sente culpa, você acaba ficando com raiva. Ai, mas por que eu não fiz? Devia ter feito. Mas eu vou lá falar no seu quê. E essa raiva acaba se tornando um outro processo de autossabotagem, falta de amor próprio, de baixa autoestima. E, de novo, a culpa só vai existir nos seus pensamentos. Ah, mas eu errei. Sim, é o que eu sempre digo para os meus clientes e meus alunos. Errou? Não adianta ficar reclamando. O negócio é ir lá e consertar. Ah, mas não tem conserto? Tudo tem conserto. Talvez não fora de você, mas dentro de você sempre vai haver uma forma de consertar. Com terapia, com meditação, se cuidando, praticando esporte. De alguma forma, há como fazer com que esta culpa não se torne um dos motivos para que as nossas cocriações não se manifestem. Então, qual é a importância dos seus pensamentos? Toda, muita. Então, não vamos sentir culpa, gente. Ah, mas aí a gente vai ficar, né, mal educadinho. É uma culpa interna, sabe? Que ninguém sabe o que você está sentindo, mas você sabe o que você está sentindo. Porque você sabe, no fundo, o que você fez. Você sabe o que deixou de fazer, que eu acho que essa é a pior culpa, gente. Você fez alguma coisa errada e você saber que fez. Você sente culpa, você fala, ai, mas né, bati o carro e sei lá, e não parei para ajudar, sei lá. Você sabe que errou e vai ficar com aquilo um tempo e é um remorsozinho que eu devia ter feito. Agora, a culpa do que não se fez, que ficou aquela sensação de estar parado, sabe, no universo, assim,
que talvez fosse, e se fosse. E depois passa-se anos e você se dá conta que realmente você estava certo. Essa culpa é a que dói mais. Porque é uma culpa de você ter aberto sua mão de momentos e circunstâncias da sua vida que poderiam ter sido muito, muito diferentes. Mas isso a gente só vai saber quando chegar lá na frente, não é mesmo? Então é nesse momento também que você vai ter que estar com seus pensamentos equilibrados, para que você não sente numa cadeira e fique chorando situações da vida que você poderia ter vivido, poderia ter sido feliz, poderia ter criado muitas coisas legais. Mas a sua mente e os seus pensamentos agiram como um homem das cavernas e deixou-se de viver momentos muito especiais. Então, seus pensamentos têm que estar em equilíbrio para que você veja as coisas com uma clareza muito grande, com amplidão, assim, que você possa olhar não só agora. O presente vai criar o teu futuro. Então, como é que eu vou viver esse meu presente? Com medo de que vai acontecer de novo? Ou eu vou direcionar o meu foco de pensamentos para uma situação que eu possa ter vivido já e me causou sofrimento, só que hoje eu sei que eu estou melhor, que eu estou madura, que eu estou feliz, que eu tenho foco do que eu quero. E eu talvez, hoje na minha vida, vou contornar essa situação de uma forma muito melhor do que eu fiz antes. E talvez tudo mude. Faz sentido aí para você que os seus pensamentos precisam estar em equilíbrio para situações boas e talvez aquelas não tão boas. Então, a gente precisa também estar consciente das questões das coisas boas, como eu falei. Que se não tivermos aquela paz interna, que tá tudo bem, eu confio, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é mesmo? Então, quando a gente entra nessa sintonia, quando a gente entra nesse processo de equilíbrio, nem as coisas ruins ou boas, elas vão alterar o teu equilíbrio, a paz que você necessita para tomar as decisões corretas naquele momento, né? Certo? Gente, é desenvolver o sentimento de gratidão, não preciso nem falar, que os nossos pensamentos eles vão começar a atrair mais das coisas legais que você vai atrair por gratidão. Quanto mais gratidão você sente, mais pequenas coisas maravilhosas vão acontecendo no seu dia, vão acontecendo ao teu redor, vão acontecendo na sua vida. E aí é uma questão também de agradecer tanto as coisas boas como as coisas não tão perfeitinhas que saem um pouco do teu controle. Quando as coisas saem do controle, aí a gente agradece também. Porque existe sempre, sempre uma força muito maior que sabe o que a gente não sabe, que ouve o que a gente não ouve. E que muitas vezes acontecem situações que não têm explicação, mas que a gente deve acreditar. Que tudo tem um propósito maior e que nós somos gratos por esses movimentos que saem do nosso controle, mas que é para o nosso grande aprendizado. E por isso, de novo, estar em equilíbrio com os nossos pensamentos, para que você possa vir 2 passos para trás, olhar tudo com uma grande clareza, para que possa se tomar as decisões corretas. E aí é um processo meio interno de meditativo,
certo? Aí entra a questão também do controle, né, meus amores? É que ninguém muda ninguém nunca, né? As pessoas só mudam se elas querem. E também elas só mudam também se for de alguma forma interessante para elas, né, gente? Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que equilibrar nossos pensamentos. A dica da noite. Equilibre seus pensamentos. Por quê? Para não controlar a vida dos outros. Porque, sinceramente, se não estamos dando conta nem dos nossos pensamentos, porque devemos tentar controlar os outros, não é mesmo? Então vamos deixar isso bem claro. Controlar a vida dos outros, quando não se controla o próprio pensamento, né? Que não é uma questão de controle, nós não estamos fazendo um controle mental, nós estamos dando um equilíbrio mental. Só depende de nós mesmos. E não adianta controlar a vida do outro se o outro não quer, gente. Não adianta. Não é mesmo? E tem gente que precisa umas 2, 3 vidas mais ainda, né? Que maldade. Ó, estamos tentando controlar a vida alheia já. Mas vocês entenderam, né? O que importa é que nós possamos controlar as nossas atitudes, a maneira que nós estamos vendo as coisas ao nosso redor. Senão entramos também nessa hipnose coletiva e começamos a repetir o que os outros estão falando, fazendo o que os outros estão fazendo, quando na realidade vai contra a nossa própria índole interna, né? Certo? Esse item agora ele é meio interessante, né? Que vem junto com a questão da gratidão ali. Então, como a gente sabe que na vida nada é por acaso, tudo está já predestinado, como se fosse realmente maktub, né? Tá tudo escrito. É a maneira que nós vamos viver. Tem uma frase no Matrix também que diz: você não está aqui para saber o porquê você fez a escolha. Não, não. Como é que é? Você não está aqui para fazer escolha. Você veio aqui para saber o porquê você já fez essas escolhas. E, né, da profeta lá. É a mesma coisa. Então, é como se já houvesse uma consciência que essas coisas teriam que acontecer em determinado momento para o teu crescimento, para que pudesse desenvolver paciência, gratidão. Não aconteceu, vai acontecer de novo, que seria a reincidência da lei do karma. Se você não aprende uma vez, o universo vai trazer outras vezes para que você perceba ali o que tem que ser mudado, o que precisa ser visto. E aí, dentro das energias de coesão criacional, a gente sempre trabalhou com as questões, com as nossas sombras, que é nessas sombras que nós encontramos as portas para a luz. E nem sempre é legal a gente encarar as nossas sombras, né? Mas é nessas sombras também que existe um processo de controle dos nossos pensamentos de uma forma não muito positiva. Então, sempre temos que manter a nossa energia acima das frequências de 3, 4, para que possamos reverberar literalmente nessa paz. E viver no momento presente. Estar presente com o que está acontecendo no presente. Com as pessoas, com as lições, do que está acontecendo com a gente, e adquirir talvez a paciência, a coragem. Ai, a paciência, a coragem que você precisa para continuar vencendo os obstáculos, superando os desafios, gente. Então tem que estar no momento presente. Aceite o que te acontece, para que a gente também não surte. Não cria muita expectativa, porque se isso não acontecer nada, também está no lucro. E assim, desses anos todos
clinicando e estudando a mente do ser humano, que é uma coisa que eu gosto muito, a minha inclusive, que eu acho que todos os estudos que eu faço é para tentar decifrar a minha própria mente. E mais lógico dos irmãozinhos também, que é muito, muito lindo, né? O processo mental. O ser humano tem uma mente maravilhosa, é uma fábrica incrível. E viver no presente não é fácil, não. Se manter nos pensamentos no presente não é fácil, mas é livre-arbítrio. Quando você escuta uma sentença, ai, que você não vai conseguir, é naquele momento que você dá os dois passinhos para trás, respira e fala, mas por que eu não vou conseguir? O que me impede? Ai, porque você não é boa o suficiente. Ah, então, isso que eu estou falando dessas questões dos gatilhos anteriores. Mas talvez em algum momento eu não era boa o suficiente realmente. Mas agora eu estudei, eu evoluí, eu tenho conhecimento, eu aprendi na prática, ralando. Talvez agora eu esteja pronta. Então, se permita tentar. Mesmo que você já tenha errado antes. Não importa em qual setor. Financeiro, romântico, trabalho. Vai que dessa vez você se supera. Acaba com o trauma. Seus pensamentos vão se levar num nível hardcore de cocriação. E pode ser que você tenha uma grande surpresa. Mas tem que estar no momento presente para olhar e dizer, ah, mas, né? Eu vou tentar. Eu errei já 3, 4, 5 vezes. Que é assim que os grandes milionários do nosso planeta contam suas histórias. Os grandes coaches, que nem o Tony Robbins mesmo. Quando a gente estava lá, ele falou que ele perdeu muito dinheiro, que ele faliu várias vezes. Mas que ele sempre sabia que ele ia chegar onde ele queria chegar. Era estar no presente. Perdi tudo, mas vou começar do zero. Que, de certa forma, é uma forma de não parar, né? Não adianta sentar na calçada e chorar. E nesse momento você tem que estar com os pensamentos em equilíbrio. Para tomar as decisões certas, falar as coisas certas, sentir e vibrar nas emoções corretas. A melhor forma de focar os nossos pensamentos, meus amores, é literalmente criando metas. Metas motivadoras, metas que te levem sempre para algo melhor do que você fez um dia anterior. Pode ser uma coisa muito pequena. Pode ser uma coisa grande. Não importa. Mas que te leve, que você durma no dia seguinte e pense, sabe? Gente, olha, eu fiz algo melhor do que um dia anterior. Pode ser caminhar 2 quadras, mas num dia anterior você não caminhou nada, entendeu? Então, quer dizer, você fez já um processo de evolução mental. E é isso que seria o foco da sua cocriação. Todos os dias acordar de manhã e falar, ontem eu caminhei 2 quadras. Foi melhor que o dia anterior. Hoje eu vou caminhar 4 quadras. E vai ser melhor que o dia anterior. Os seus pensamentos vão ganhando um impulso para que continue fazendo. Então, estar no presente, gastar a nossa energia, né? Ou investir a nossa energia em coisas motivadoras, coisas que fazem bem para a gente. E que adianta ficar também, sei lá, falando essas coisas, gente, de negativa, assim, sei lá, sem motivo. Amanhã tudo muda e aí a gente vai falar de outras pessoas, sabe? Reclamar de outras pessoas, de outras situações. Tem muito. O que você pode fazer é mudar essa frequência interna sua, de como você vai reagir às situações que estão acontecendo ao redor. Nem sempre é fácil. Eu perco a cabeça às vezes, eu saio da minha paciência, eu dou uns gritos. Como todo ser humano em evolução, gente. Porque você ser um ser de luz, você ser uma pessoa que está buscando conhecimento e disciplina para se tornar uma pessoa melhor
para consigo. Não é uma tarefa muito fácil. Principalmente que você tem que estar consigo, né, para fazer isso. Estar consigo o tempo todo é meio complexo. Quando você encara de frente mesmo, você fala, não é? E aí vem o que ela falou: para de se queixar, para de reclamar. Você vai atrair com as suas próprias palavras cargas negativas para si mesmo. Vai atrair cargas negativas para si, vai criar hábitos ruins porque vai ficar reclamando, não vai se policiar nas palavras porque vai chegar uma hora que você vai achar aquilo coisa mais natural do mundo. E você vai também perceber que outras pessoas que fazem isso é natural, então você não se sente deslocado. Você só vai se sentir deslocado quando você estiver com pessoas que reclamam muito, porque chega a ser até meio tipo, nossa, mas é para tanto, né? E aí a gente se dá conta que a gente parou mesmo, deu aquela segurada, que é a parte boa da história, certo? Então, começa a trazer esse equilíbrio para aquela sensação do seu coração que estabelece de novo o teu foco, que estabelece o teu propósito, que estabelece aonde você quer chegar, que estabelece literalmente aonde você quer reverberar e cocriar. Né? Tem que falar, mas olha, vou te dar uma dica. Você falando isso, você está reclamando igual, sabia? Você fala, ai, para de reclamar, você está reclamando da reclamação alheia. Olha que loucura. Não é? Eu sei porque a gente fazia isso antes. Ai, não vamos reclamar, não vamos reclamar, mas a gente estava reclamando. Então você tem que falar, gente, vamos falar com amor, vamos falar com. Vamos ser mais gentil uns com os outros. Que não adianta fazer isso. Né? Vamos ser mais positivos, vamos falar de coisa boa. São pegadinhas da mente. Pois é. É por isso que as nossas cocriações, às vezes, elas são sabotadas. Porque a gente entra num vórtice que nem se percebe. É muito sutil tudo. As pegadinhas são uma atrás da outra. E é quando a gente vai se dando conta dessas pegadinhas que aí você começa a realmente manifestar a cocriação. Que é nessas horas que a gente dá aquela zenão, sabe? Você faz aquele processo de saboteia a cocriação. Por isso que os nossos pensamentos têm grande importância. Então, qual a importância dos seus pensamentos na sua vida hoje? É o teu futuro? É o teu passado? É desbravar coisas novas, mesmo que no começo você erre algumas vezes, mas quando você estiver bem apto a fazer, seja muito legal? Então, qual é a importância dos seus pensamentos hoje? Você ficar falando que você está feio, que você está gordo, que você está sem dinheiro? Qual é a importância dos seus pensamentos hoje? Vou falar que mesmo que você tenha um pouco de dinheiro, que bom que você tem dinheiro, porque é o começo que você pode fazer alguma coisa com esse dinheiro, ganhar mais dinheiro, estudar. E outra coisa, esses dias eu estava falando, não sei quem que eu escutei. A pessoa que reclama de dinheiro, ela tem dinheiro, porque a pessoa que não tem, ela nem sabe. Ela não tem nem por que reclamar, porque ela nem tem. Então faz sentido também, não é mesmo? Então vamos parar com isso, gente. Vamos manter os nossos pensamentos de uma forma positiva, que daí seria a questão do co-criador, né? Os nossos pensamentos são as nossas ações e as nossas atitudes, né? Então, qual seria a nossa atitude? Mostrar que nós não fazemos daquele jeito.
mas que a gente tá tentando melhorar e fazer de uma maneira mais sutil. Não também pelos outros, mas porque nós sabemos as consequências maravilhosas que nós temos na nossa vida, mantendo um padrão mental de equilíbrio para que a gente possa cocriar de uma forma positiva. Não é mesmo? Faz sentido ou não faz? E vamos lá, que é o nosso último item, que seria a escolha do seu pensamento, que é o pensamento positivo, o pensamento reclamão, pensamento negativo, pensamento de vítima. Qual é o pensamento e qual é a melhor forma para que você hoje comece a mudar a forma de pensar? Hein, gente? Como seria escolhendo uma forma mais suave, mais leve de pensar? Pera lá, deixa eu ver aqui. Vou te falar, estou no processo de mudança diariamente. Tem dias que meu marido me tira do sério. Respira, faz o stop, olha para um lado, olha para o outro, vê que tá tudo no controle, tá tudo certo. Fora de você não mudou nada, tá tudo igual. É dentro de você que seus pensamentos começam a azucrinar e você entra naquele vórtice dos pensamentos da sua mente, daí o resto a gente já sabe, né? Aí já briga, já vai falar, já vou falar depois e tal. E acaba não fazendo metade, ou então quando faz, dá mais confusão ainda, dá mais merda, e aí chora, se arrepende, sente culpa e retornamos ao processo. E os nossos pensamentos ficam maus e aí a gente abaixa a nossa frequência. E tchau, tchau, cocriação. Gente, eu tô fazendo tudo rapidinho, mas é a longo prazo, mas é assim que acontece, né? Vocês sabem. O outro só nos perturba se deixarmos. Olha, tem gente que perturba mesmo que a gente não deixe, né? Concordo, concordo. O outro só nos perturba se nós deixarmos, mas tem gente que a gente não deixa e eles perturbam igual, né? Mas fazer o quê? Aí que tá. De novo, entramos num processo de equilíbrio entre o nosso pensamento, a opção do que queremos sentir, a opção do que nós pretendemos para o nosso universo, né? E aí fazer as opções, que seria sempre, sempre, tente escolher pensar de uma forma mais leve, mais suave, mais positiva. Gente, quando eu falo, é sempre para você primeiro, tá? Tenta escolher uma forma positiva de você se ver de manhã já cedo no espelho. Se você não fez ainda, vai lá no YouTube e faz a meditação na frente do espelho, a meditação da prosperidade, se eu não me engano o nome. Você faz 15 minutinhos, 10 minutinhos na frente do espelho enquanto você está escovando o dente, gente. É maravilhosa. E, aliás, hoje à noite tem uma meditação, logo depois que acaba a live. Às 10h30 ela vai para o YouTube. É uma meditação para ser feita antes de dormir, daquelas que você coloca lá e deixa tocando e você pode dormir tranquilamente, que ela vai ativar todo o processo que você precisa ir de manhã cedo. Você vai estar muito, muito ativado nas energias de coesão criacional. É ritual para a prosperidade, chama a Aline, falou ali. Obrigada, Aline. E nisso, gente, essa meditação de hoje à noite, ela tem algumas mudanças que a gente está melhorando, né? Então a gente vai estudandinho um pouquinho aqui, quando tem tempo, outra estudandinho ali, aí vai fazendo e daí ela tá com um sonzinho melhor, eu achei. Espero que vocês gostem, deixe lá seu comentário depois, me falando o que você está achando. É uma meditação que é mudar a sua realidade, lembrei.
Mudar a sua realidade. É uma meditação onde eu fiz exclusivamente, basicamente, para os meus mentorados, que nós estamos nesse processo. Então, eu fiz pensando também no processo da mentoria, obviamente, né? Eles vão escutar, eles vão entender, mas todos que fizerem a meditação também serão extremamente beneficiados, porque é uma meditação, na realidade, de se permitir, né? Onde você dá comandos para a tua mente enquanto você dorme, teu subconsciente vai ouvir e você vai autorizar e se permitir que quando você acordar de manhã, você tenha absorvido toda aquela frequência magnífica que lhe foi passada durante essa meditação. Tá bom? Então, às 10h30 ela vai estar lá no canal do YouTube. Puder, já faz hoje à noite ainda para elevar essa frequência que tá das energias do eclipse, que eu fiz também por causa do grande portal do eclipse, onde é um portal de mudanças, né? Onde a gente deixa e começa a optar por essas frequências mais positivas. Esta live eu acho que deu bastante suporte para você começar as suas mudanças a partir de amanhã, pensando positivo, focando nos seus pensamentos. Vai para frente do espelho e vai lá meditar e fala, sou linda, maravilhosa, sou milionária. Faz. Que diferença faz, gente, reclamar e falar que você é milionária? Vai trazer a mesma frequência, só que vai que você fica milionária mesmo, né? Aí vai ser legal. Então não custa tentar, né? Maravilha, gosto muito de dormir ouvindo esse tipo de meditação. Faz lá que você vai gostar. Se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e ajuda o nosso canal a crescer, gente. Por favor. Passando esse conhecimento para mais pessoas. Imagina, gratidão a todos vocês. Até a semana que vem. Gratidão, 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 gente. Qualquer coisa, vamos conversando. Beijo no coração de vocês. Faça a meditação antes de dormir hoje, que vai valer muito a pena. Eu vou deixar lá no Stories depois, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até a semana que vem.